Eu, é assim, já fui algumas vezes à tua barbearia, no passado, e não estou aqui a fazer publicidade ao daniloalfonso.com, mas eu atesto daquilo que tu estás a dizer, ou seja, hum, tu és aquele tipo de cristão, não é? Que não se envergonha de Jesus, de forma alguma, não é? Ou seja, tu não, como dizia Bonke, o, o evangelista, digamos assim, ele não espera uma oportunidade, ele cria Yeah. oportunidades. E não só eu, mas muitas pessoas que te conhecem e estão a ouvir, sabem que isto é verdade. Tu és uma pessoa, sempre foste, não só na vertente artística de barbeiro, mas na parte espiritual, na parte do evangelho, não é? Que tu, às vezes, muitas vezes eu presenciei isso, tu criaste uma oportunidade para trazer Jesus àquela pessoa, não é? E eu agora, não querendo levar a conversa, está muito boa a conversa, mas há vários episódios e várias pessoas que eu sei que foram impactadas pela tua vida, que tu arrastaste, entre aspas, para o Evangelho, e que hoje, epá, estão em outras áreas, estão a servir na igreja, pessoas que foram digamos, alcançadas por ti, não é? Ainda no outro dia, isto é só uma parte aqui, para pegar neste assunto que eu considero ser das tuas maiores qualidades pessoais. No outro dia vinha com o meu filho no carro para casa, vínhamos da igreja, e ele disse-me assim: pai, já pensaste que se eu não desse um trabalho ao meu irmão, que é o Daniel, ele nunca tinha conhecido a mulher dele? E por consequência, olha, não tinha conhecido o Renato, está aqui agora. Isto parece assim um pouco absurdo. Mas Deus é Deus, Deus proporciona todas as coisas. Mas Deus precisa de links. Verdade. E tu foste o link para muitas pessoas. Hum. Assim como eu também já fui. E como todos nós aqui já fomos. E é isso como tu disseste. O Espírito Santo precisa de alguém que traga a mensagem. E tu sabes e sabemos, não, aqueles que não sabem já estão agora a saber. Tu és uma pessoa que cria links. E impactaste pessoas. E vais impactar ainda mais no futuro. Isso não há dúvidas nenhumas. Porque epá, tu não consegues ficar calado, não é? Qualquer momento, tu querias um momento, aliás, para trazer essa oportunidade. E de tantas pessoas, de várias pessoas que eu conheço, podia falar aqui muitos, né? Amigos, depois tornaram-se nossos amigos, mas há um momento que eu queria trazer aqui porque acho que foi dos momentos, que achei aquilo impactante, não é? Não sei se ele vai ver ou não, acredito que sim, que vai ver este podcast, que é o caso do Andréa, não é? Uma pessoa que tu vais alcançar, não só na parte, porque ele também é barbeiro, não é? Também Sim. lá em Itália. Como é que se chama? Bisbee. Bisbee. The Barber is back. O barbeiro voltou. Barber is back. Yeah. E foi uma pessoa, pá, eu lembro-me assim, de longe via que ele vinha ter contigo, tu ias ter com ele, pá, e havia sempre uma ligação. E ele foi batizado, até acho que levaste ele à praia, Sim, né? foi. E eu acho que não, eu tenho a certeza que isso está a faltar muito, não é? Não é porque, pá, tu tens uma veia evangelística, eu também tenho um bocadinho dessa veia, mas eu acho que isto está a faltar no corpo de Cristo, que é como tu dizes, às vezes a identidade, a pessoa considera a sua identidade um título Yeah. ou um espaço que ela ocupa. E às vezes esquece-se um bocado estes links que têm que ser gerados entre as pessoas. Que Deus precisa das tuas mãos para curar as pessoas. Deus precisa da tua boca para edificar vidas, não é? E epá, eu acho que esse é dos momentos que eu vi assim acontecer na tua vida. Porque eu depois também conheci o André. O André esteve em Portugal várias vezes. Aliás, até tenho uma Bíblia em italiano que foi ele que me ofereceu. Epá, e isso tudo tem uma consequência. Sim. Lá está. Tu não sabes, nem eu, tu não sabes a consequência que esse link
vai proporcionar em Itália, não é? A gente tinha aqui, pá, eu não quero estar a falar demais, mas e eu sei que tu também eras um admirador do Reinhard Bonnke. Pá, eu tenho a biografia dele e nós estamos a falar de um homem que impactou o mundo e a África, mas que o link que levou aquele homem a conhecer Jesus foi um evangelista que se perdeu na floresta da Alemanha. Ou seja, se aquele homem não se tem perdido no meio da floresta, aquele homem nunca tinha ganho milhões de pessoas para Jesus. Não é, mano? Incrível. Então a gente não pode menosprezar nem o Danilo desta vida, nem o Renato, nem o Otávio, nem a Graça, nem o Daniel. Um link pode proporcionar uma colheita enorme. Tu achas isto, mano? Fala sobre essa cena com o Andrea, porque eu achei isso muito impactante. Então, o Andrea, para quem não conhece, o Andrea Cotoni, ele é italiano, Yeah. parla italiano, mas agora parla português. Ele já fala português também. O Andrea Cotoni, no meu ponto de vista, ele é um dos barbeiros assim mais elegantes e completos do mundo, no meu ponto de vista, né? Ele carrega a tradição do barbeiro italiano com ele, é uma pessoa muito querida no meio da barbearia clássica, é um amigo, meu irmão hoje, em Cristo, é alguém com que eu posso realmente contar, sabe assim? O Andrea Cotoni, a gente se conheceu a primeira vez na Espanha. Eu tive a oportunidade de ir para Madrid, fazer algumas feiras apresentando o meu trabalho, e lá eu conheci o Henrique Gallego, que é um outro barbeiro espanhol que trabalha com navalha de lâmina fixa. Nessa época eu não sabia o que era navalha de lâmina fixa no sentido de utilizar. Pensava que era um instrumento que tinha sido cancelado e não se podia utilizar mais. Quando eu vi ele, o Henrique Gallego e o seu pai trabalhando no palco ali da Salão Look Madrid com a navalha de lâmina fixa, eu fiquei emocionado. Eu fui lá falar com ele e falei assim, olha, eu tô muito emocionado e tal. E ele me convidou para ir na barbearia dele no terceiro ou segundo curso de barbear tradicional com navalha de lâmina fixa. E lá eu conheci o Andrea Cotoni, que foi um dos mestres barbeiros que estava apresentando sobre o barbear tradicional. Nesse momento o Andrea Cotoni não era cristão, não era crente. Eu também não sabia no que ele acreditava, foi só uma conexão que nós tivemos. A partir dali, ele me convidou para ir na barbearia dele, passar um tempo na barbearia dele, aprendendo mais sobre o barbear italiano e ter uma troca de conhecimento. Aquilo que eu sabia eu passava para ele, aquilo que ele sabia eu passava para mim. E ali eu pude ver que o estilo de vida do Andrea Cotoni, a maneira que ele pensava, como ele agia, etc. Os nossos laços foram se estreitando, o tempo foi passando e teve um momento que eu chamei o Andrea Cotoni para vir dar um curso comigo em Lisboa. E ele aceitou o convite. Isso foi no início da pandemia, né? Tá falando o quê? 2018, Graça? 19? 20. 2020, 19. né? Começou em 2019. final, Isso, final de 2019, mais ou menos. yeah. E eu fiz o convite para ele, ele ia ficar aqui em Lisboa, se eu não me engano, de 5 a 7 dias, era fazer o curso, ficar uns dias e voltar para a Itália. Para mangiar pizza, pasta, tutti frutti, e tudo italiano. E dito e feito, ele veio, demos o curso juntos, foi muito bom. Só que quando ele ia ir embora para a Itália, os aeroportos fecharam e não se podia sair de Portugal Lembro por disso, nada. Lembro disso. Foi o Acho lockdown. que ficou aí, né? Yeah. Foi o lockdown nessa época, foi novidade para todo mundo, foi um pá, que tá acontecendo, cara. Fecha a barbearia, fecha tudo e vocês vão ter que ficar em casa e tal, aquela coisa que todo mundo já sabe, né? E nesse meio tempo, a gente começou a conversar mais, eu fui mais incisivo com ele em relação ao evangelho. E aquilo que eu fiz com você, Renato, que eu fiz você pensar a respeito se nós somos ou não boas pessoas, foi o que eu fiz com ele também, né? Fiz ele pensar sobre esse assunto. E sem forçar a barra em nada, sem forçar nada com ele, só fiz ele pensar sobre o assunto, né?
E ele via eu e a Grazi também, né? A gente lendo as escrituras, falando sobre as coisas e tal. Foi bem assim, tranquilo, né? Mas foi expor a palavra. E um dia eu fiz a pergunta pra ele. Eu falei, você quer aceitar Jesus na sua vida? Como o Senhor da sua vida, André? Aí ele falou, eu quero. Aí, meu amigo, eu falei, tá bem. E nessa época ele não falava muito bem o português, né? Eu lembro que eu traduzi no Google a confissão que ele ia fazer do português pro italiano, né? Ali no Google rapidinho para ele fazer a confissão em italiano. Meu, ele fez a confissão em italiano e naquele momento mesmo foi quando nós oramos por ele para que ele seja cheio do Espírito Santo. Né? Foi naquele momento, né, Grazi? Naquele momento nós oramos por ele e ele começou a falar em outras línguas, né? Para quem está ouvindo esse podcast, a Bíblia fala sobre 9 dons espirituais, né? Entre eles a profecia, a cura, palavra de sabedoria, conhecimento, palavras que revelam o seu passado, né, com o intuito de te ajudar de alguma forma, né, ou te exortar em alguma coisa, ou seja, sempre para te fazer crescer. 8 dons que Deus utiliza através de nós para tocar outras pessoas, e somente um, que é o falar em outras línguas, que é uma linguagem espiritual, né, digamos assim, que serve para nós próprios, né? E foi aí que o André Cotone recebeu, foi cheio do Espírito Santo e ele começou a falar em outras línguas, né? No mesmo momento. No mesmo momento. Foi pumba, assim, sem ter conhecimento aprofundado sobre o assunto. Demos uma breve explicação para ele sobre o que era e ele foi cheio do Espírito Santo. Cara, aí começou. Fomos à barbearia, chegou um cliente lá na barbearia, tava com dor nas costas. Eu falei, André, ora por ele. Aí ele olhou assim pra mim, como é que eu faço? Mano, põe a mão nele, a Bíblia fala que você vai pôr a mão nos enfermos e eles serão curados. E aí ele foi, orou, colocou a mão no cliente, a dor foi embora. Foi assim, 2 enfermos assim, aquele dia. E depois ele ficou aqui em Lisboa uns 40 dias, se eu não me engano, né, Grazi? Mais ou menos. Uns 40 dias. E nesses 40 dias foi muito intenso pra ele. A gente leu um livro todo, que é o Movidos pela Eternidade, do John Bevere, que é um livro extraordinário, maravilhoso mesmo. Forte. Ali eu chorei, eu ri, imaginei, foi uma coisa maravilhosa. A gente lia assim ele em voz alta, sabe assim? Foi muito legal, foi muito bom mesmo. E depois ele quis ser batizado. Nas águas, né? Nas águas. E aí tava tudo fechado, a praia tava fechada. A gente pegou o carro meio assim né? Radical. Radical, e vamos embora e levamos na praia, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu coloquei a cabeça dele assim na água, só que ficou um cabelinho assim pra fora. Ele foi e jogou tudo de novo. Sim. Porque ele falou, mano, eu tive que fazer isso porque eu sentia como se não tivesse morrido. Ou tudo ou nada. Foi, cara. Ou tudo ou nada. Mas foi bem, tem foto desse dia aí. Foi muito bom. Então o André Cotone, a partir daí a gente começou a acompanhar ele, né? Posso dizer que foi uma das pessoas que eu ganhei para Cristo e que eu mais, além da Grazi, né, obviamente, acredito que teve um trabalho muito incisivo ali na minha esposa, linda, maravilhosa, 8 anos casado, melhor decisão da minha vida. Já fica gravada. Que a gente teve ali de mudança de mentalidade e tal. Além da Grazi, eu posso dizer que o André Cotone foi uma das pessoas com que eu mais investi tempo para discipular. E o André está em Portugal agora ou está em Itália? Itália. E não sabes quando é que ele vem a Portugal? Ou... Se tiver um convite dos Filhos do Trovão, ele pode vir a Portugal. É isso que eu ia perguntar. Uma oportunidade aí. André, você está vendo esse podcast? Quer dizer que você está convidado aqui pelo Otávio, por toda a equipe para vir aqui Convidadíssimo. É um prazer. Uma entrevista com... Entrevista não, uma conversa, né? Conversa entre amigos. Conversa. Pá, temos que depois ver a tradução, porque italiano é... Ele fala português. Ele fala português. Agora, desculpa, virar a conversa num outro sentido. Eu sei que já lá vai, mas todos... Perdão. Todos nós passamos por essa questão do lockdown, da pandemia. Uns de uma maneira, outros de outra, mas todos tivemos que passar por isso, não é? E algumas pessoas dizem que foi por isto, outras dizem que foi por aquilo, não é? Há muitas teorias, não é?
Eu inicialmente Otávio, achei que poderia ser, não que Deus enviou a pandemia, não é isso que eu estou a dizer, mas que foi uma preparação. Poderá ter sido uma preparação para aquilo que no futuro vai realmente ser uma realidade. Mas eu recentemente ouvi alguém dizer, já não sei quem foi, mas ele dizer algo que eu também achei interessante. E já vou pedir a tua opinião. Ele dizia que, não sei, eu não sou muito dessas teorias de conspiração, mas ele dizia que havia uma ordem mundial ou seja, estava para acontecer, estavam para ser tomadas decisões mundiais entre criar uma só religião ou criar ali um grupo muito, muito específico, uma só moeda, e que aquilo seria ativado naquele momento, não é? E que a pandemia veio cancelar esse processo. A pandemia veio meter tudo isso em banho-maria. Pronto, isto é só uma teoria, não é? Mas os dois pontos são interessantes. A gente não sabe, não é? Não temos. O que é que tu achas? Otávio, eu acho que às vezes nós estamos presos no motivo. Né? Eu tô numa ideia assim, Otávio. Não me focar no motivo, porque o motivo não vai determinar meu futuro ou mudar alguma coisa na minha vida, porque já aconteceu. Certo? O motivo de algo quer dizer que algo já aconteceu, já é um fato, já aconteceu. Agora, acredito que seria mais interessante a gente pegar e fazer outra pergunta: o que eu posso fazer, como eu posso crescer através disso? O que isso me ensina? O que isso me faz crescer? Eu aprendo o quê através disso? Entende? Eu lembro uma vez um barbeiro falando comigo, ele falou assim: cara, eu tô muito feliz de estar com você, eu seguia você do Brasil e tal, seu trabalho, gosto muito do seu trabalho e tal, não sei o quê. E ele depois: por que está acontecendo comigo? Qual é o motivo de estar acontecendo comigo? Eu falei assim pra ele, foi na hora assim que saltou na minha mente, né? Eu falei assim: cara, acho que a pergunta não é essa, a pergunta é não por que está acontecendo com você, mas o que você pode fazer com isso que está acontecendo com você. Você vê? Eu acho que isso nos traz um senso de ação para fazer alguma coisa, crescer em algum sentido. Pandemia veio, lockdown. O motivo vai mudar minha vida? Não. O que eu posso fazer com um lockdown que vai me fazer crescer? E eu acho que isso nos dá um ponto de ação para que a gente possa mudar alguma coisa, melhorar alguma coisa em nós e nos conhecer ainda melhor. Faz sentido? Faz, mais ou menos? Claro, sim. É assim, todas as opiniões, todas as ideias são válidas, não quer dizer que estejam certas ou erradas, não é? Mas há pouco estávamos em off aí e eles estavam a ver não sei se está no Instagram do Danilo, um vídeo teu em Roma, não é? Ou seja, como é que eu ia dizer? Voltando à frase do Bonke, que ele dizia que ele não esperava uma oportunidade. Ele cria uma oportunidade. Uma em cima do palco, assim se fala. Muitos barbeiros assim embaixo. Estás numa grande conferência, né? Nossa. Nós depois pomos o vídeo e as pessoas vai estar a passar o vídeo. Explica aí, isso foi recente, é uma cena... Isso recente. Foi na pandemia também. Foi também na pandemia. Na pandemia, tivemos que usar máscara para pegar avião, essa coisa toda, né? A história foi essa. Olha isso, cara. Eu tava... Eu gosto de contar os detalhes, né? Não vou contar toda a verdade, como a mulher lá do fluxo de sangue, né? Vai demorar muito tempo. Os detalhes e tal. Mas eu tava na casa de banho, no banheiro, pra quem é do Brasil. E tava vendo meu telefone, assim, e tal. Aí eu vi que ia ter um torneio, um campeonato, assim, de barbeiros. Em Roma, Itália. Eu nunca gostei de campeonato de barbeiro, nem nada disso, porque... Não via necessidade de participar em coisas do gênero.
Mas eu vi que esse era algo que seria interessante pela experiência e por eles trabalharem com navalha de lâmina fixa também. Fui atrás do barbeiro, vi que o barbeiro era bem conhecido em Itália, em toda a Itália, tinha a própria escola de barbearia tradicional também e tal. Então foi algo que veio no meu coração e falou assim, uau, eu quero fazer parte desse evento. Né? Era um evento para mais de 1.500 barbeiros, que ia ter campeonato, show de outros barbeiros convidados e etc. Dei um like, tomei meu banho, pá, não sei o que. Quando eu volto do banho, que eu pego meu telemóvel assim, meu celular, meu telemóvel, vejo lá que o evento me enviou uma mensagem. Aí eu fui ler a mensagem. Na mensagem, eles escreveram que gostariam que eu fosse barbeiro convidado do evento para apresentar o meu trabalho para mais de 1.500 barbeiros. Fui ver os outros barbeiros que lá estavam convidados. Era Josh LaMonaca, que é um grande barbeiro também moderno, assim, new school, que se diz, né? Tava o Bertus da Scoren, que é um barbeiro holandês que revolucionou, não é revolucionou, mas sim, revolucionou um pouco a indústria da barbearia a níveis de cortes de cabelo clássicos também, e outros barbeiros espanhóis, ou seja, grandes nomes da barbearia mundial. E Danilo Alfonso, da Buraca. Pra quem não sabe, Buraca é um lugar aqui em Portugal, um bairro aqui em Portugal, né? Um bairro, pode dizer assim. Uma zona aqui em Portugal, bem conhecida. Desculpa lá, eu estou-me a rir porque assim, nós aqui, nós três, somos sempre associados a aquele estereótipo, né? Malta da Margem Sul. Margem Sul. Mas eu acho que Buraca, epá, é um nível, está um nível ainda mais forte. Mas pronto, continua. Exato. Somos uns meninos ao pé de ti. Exato. Buraca. Buraca são um sistema, não é isso? Meu, e aí Buraca tava lá, né? On fire. No Danilo como sendo um dos convidados. Conhecido. Eras conhecido para eles ou não? Não, era conhecido, tanto que eles convidaram, né? Eu perguntei quem te falou de nós e tal. Não, a gente gosta do seu trabalho e quer convidar você pra cá. Já tava trabalhando a nível internacional, né? Nessa época, 2019. Já tava viajando e tal, ensinando. E foi aí que eu falei com Deus. Falei, pai, se é o Senhor que tá mandando essa mensagem, que o Senhor pague, porque você sabe a minha condição atual. Eu tava sem trabalhar. Estavas depenado. Tava depenado, cara. Parecia, sabe? Tava depenado. Ali, no limite. No limite, cara. Fui orar, né, na sala. E quando eu tava começando a orar na sala em respeito disso, começou a vir coisas na minha mente. Eu comecei a me ver naquele palco pregando o evangelho. Comecei a me ver naquele palco orando por enfermos. E isso veio uma impressão aqui no meu coração, na minha mente, no meu espírito, né? Falei, amém, amor. Né? A Grazi comigo ali, a guerreira ali comigo, a gente orando junto e declarando a palavra, comentei com ela, amém. Então se é de Deus, Deus vai prover. Glória a Deus. Aí isso fazia o quê? Mais ou menos um mês antes do evento. Quando foi chegando mais próximo, assim, do evento acontecer, coisas começaram a acontecer, né? Coisas que não eram muito boas, nosso dinheiro foi basicamente indo embora cada vez mais rápido, a gente não tinha dinheiro mesmo para ir pra lá, não tinha como. Resumindo, uma irmã veio com um envelope e falou, Danilo, Deus mandou te entregar, que é para você usar na sua próxima viagem. E era o dinheiro pro hotel, cara. Pro hotel. Conseguimos pagar o hotel com isso. Porque esse evento não era patrocinado por quem convida. Era um evento que ninguém ia receber. Dos barbeiros que iam convidar, não ia receber nada. Então, olha só, cara. E a gente conversando lá com o pessoal e tal. O cara, a pessoa que estava tratando comigo sobre o evento, como é que vai ser e tal, os horários, foi despedida. E aí eu deixei de ter comunicação com o evento. Tinha o convite, tinha minha foto lá no Instagram deles, mas quem falava comigo deixou de falar comigo. Tudo foi dando errado, cara. E aí eu comecei, começou a vir na minha mente, isso foi coisa da sua cabeça, Danilo. Isso foi coisa da sua cabeça e tal. E quero abrir um parênteses aqui, Otávio, uma coisa que eu aprendi. O diabo, ele nunca vai falar com a gente em terceira pessoa, como se fosse alguém a falar pra gente. Ele sempre vai falar conosco como se fosse primeira pessoa, como se fosse o seu pensamento. Eu pensei, pá, isso veio da minha cabeça. Entende? Primeira pessoa, isso veio da minha cabeça. Pra pensar que você é o filósofo mestre que conhece tudo e todos, entendeu?
veio esse pensamento, se foi coisa da sua cabeça e tal, não sei o quê. E eu falei, não, Deus falou, vai se cumprir. Eu comecei a rebater isso com a palavra, né? E, resumindo, pegamos o avião, sem ter contato com o evento mais, não falava nada a respeito do evento mais. Chegamos lá, o Josh LaMonica não ia mais, Bertus não ia mais, a único barbeiro que ia, que estava confirmado assim pro evento, que já estava no evento, é o Luigi Escapicchio, que era um barbeiro, mestre barbeiro, que ele tem mais de 200 anos de tradição na família dele, com um barbeário italiano. Um barbeiro que o avô dele fazia a barba do Al Capone. É lá. E eu já conhecia ele, já tinha ido lá na escola dele, fomos reconhecidos por ele como representantes da família Scapicchio quando a gente foi pro Brasil, etc. Então era alguém chegado a nós, né? Mas não veio da buraca. Não, esse não. Veio de Bovino. Bovino é uma cidade, um lugarzinho, uma vila com 3.500 habitantes. Você tem uma ideia, assim, menor que a Buraca. Buraca é um país perto de Bovino. Bovino. Otávio, chegamos no evento. E estávamos indo em direção ao parque, né? Tínhamos avião e tal, só que no meio do caminho não tinha mais como ir pra lá, porque o evento era num parque de diversões, né, Grazi? Cinecittà, né, que chama? Cinecittà. Num parque de diversões, que lá eles tinham um grande teatro, assim, que eles faziam eventos grandes como esse. Só que a gente não tinha como chegar até lá. Chegou no meio do nada, não tinha como. Né? Não tinha como, não tinha táxi, não tinha nada. Nos mandou mensagem, Danilo, onde é que você tá? Falei assim, olha, eu tô aqui assim, assado. Você vai estar no evento? Sim, vou estar no evento. Então, olha, onde é que você tá que eu vou buscar você? Era quem? Era o nosso patrocinador da tesoura. E nós tínhamos uma tesoura italiana, que eles estão 50 anos no mercado, que eles nos patrocinaram. E eles iam estar no evento também. Então, eles foram, nos pegaram de onde nós estávamos, que a partir dali não tinha mais pra onde ir, nós não tinha mais pra onde ir, Otávio. Foi na fé. E ali eles... Mar Vermelho. Exatamente. E agora? Aí ela nos liga, onde é que você tá? Nos liga... Estamos aqui, então eu vou buscar vocês. Pegou a gente, levou pro hotel. Do hotel a gente também não tinha dinheiro para comer. Foi assim, Otávio. Na fé. Foi na fé, cara. Porque Deus falou. Aí eles foram, a gente em nenhum momento falou para eles que tava passando dificuldade, que não tinha dinheiro, que não tinha nenhum momento. Eu sou rico, sou filho de Deus, e ele vai suprir minhas necessidades. É esse nossa maneira de viver. Deus falou, ele vai suprir. E foi dito e feito. Então vocês vão jantar com a gente hoje à noite, ela falou. Aí falou, sou eu mais dois, que era a Grazi e o cinegrafista. A gente levou um cinegrafista também. Crente, cheio do poder da unção também, com essa veia evangelística. Né, Grazi? Lucas, um abraço pro Lucas. E a gente foi, comeu. E nesse dia, na mesa do jantar, tava eu e mais umas 3 pessoas, né? 3 ou 4 pessoas. Nesse dia no jantar, um italiano entregou a vida para Cristo. Teve palavra de sabedoria, entrega ali na mesa. Teve um mover, ninguém entendeu, mas ao mesmo tempo todo mundo foi de alguma vez tocado por Deus. No dia seguinte, chegamos no evento. O dono do evento tava nervoso, bravo, tinha despedido muita gente. Começou a andar igual o leão, assim, ó. No meio do povo, 1.500 pessoas, ele andando no meio com o microfone na mão, dizendo assim, porque os barbeiros que foram convidados para cá são todos estrelas. Ele não tinha me visto. São todos estrelas porque eles queriam receber dinheiro e para vir nesse evento tem que ser assim. Ou seja, começou a falar coisas de palavrão e tal, um ambiente pesado. E ele me viu no meio do evento, cara. Aí quando ele me viu, ele parou assim. Aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim. Danilo? Microfone pra baixo. Danilo? Sim, Danilo. Danilo, um prazer te conhecer pessoalmente. Olha, desculpa por tudo que aconteceu e tal. Olha, você tá preparado? O palco é seu, você pode fazer o que você quiser. Eu falei, rapaz, você não sabe com quem que você tá falando. Exatamente. Você pode fazer o que você quiser. Eu tava com a minha maletinha e tal. Não tinha modelo também pra apresentar o corte. Aí tive que buscar o modelo no meio da boneco. Uma pessoa pra cortar o cabelo. Não tinha. Aí encontrei um modelo ali, conversei com ele, ele topou a ideia. Aí ele me chama pro palco, cara. Chamou pro palco, 1.500 pessoas ali, lotado o evento. E aí ele já botando pressão. O que você vai fazer aqui? O que você vai apresentar? Qual é o corte de cabelo que tu vai fazer? Qual é o nome do corte de cabelo? Botando pressão assim, né? Eu falei assim, olha, na verdade eu quero fazer uma demonstração daquilo que nós fazemos no dia a dia. E na verdade não sou eu que sei o corte que eu vou fazer, é o cliente. Então eu começo perguntando que tipo de corte o cliente gostaria que tivesse. E a partir daí eu começo a explicar
Então vai, tá livre e tal. Pode fazer o que você quiser. E comecei a dialogar e pá, não sei o quê. Aí chegou um certo momento que no meio disso, um italiano sobe em cima do palco. Ele sobe em cima do palco, tava fazendo a apresentação, ele subiu em cima do palco e ele chega com o coração assim na mão, feito de cabelo, me dá um beijo no rosto, me abraça e desce do palco. E naquele momento, exato momento, o Espírito Santo toca no meu coração, dizendo: eu estou contigo, seja ousado. E naquele momento me veio, cara, se ele foi ousado para falar palavras de morte, eu tenho que ser muito mais ousado porque eu tenho palavras de vida. E naquele momento eu comecei a falar: olha, aqui vocês estão vendo o corte de cabelo e tal, tudo aquilo que foi feito, mas eu quero partilhar outra coisa com vocês. Quando nós atendemos os nossos clientes no dia a dia, geralmente os clientes eles chegam com dificuldades na vida, eles têm coisas para serem resolvidas e a gente sempre faz a pergunta: tudo bem? Resposta automática qual que é? Renato, tudo bem com você? Sim. Sim, resposta automática. Tá tudo bem. Mas se eu perguntar de novo, tá tudo bem mesmo, Renato? Aí ele vai parar pra pensar, por que ele tá perguntando isso? Verdade ou mentira? Né? Uma segunda vez sempre te dá um... né? Por que ele tá perguntando isso? E é isso que eu faço com os clientes. Tudo bem mesmo? Tá com alguma dor? Tá tudo bem a saúde e tal? E os clientes começam a se abrir. E aí eu comecei a partilhar com eles isso. Falei assim, a gente vai falar para os clientes, para as pessoas, aquilo que o nosso coração está cheio. E eu falei assim, e o meu coração está cheio de Jesus. Jesus Cristo. Quando eu falei essa palavra, Jesus Cristo, cara, o lugar parou e todo mundo fez assim, eu tava, pá, olhou para cima do palco. Quando eles olharam para cima do palco, eu falei assim, meu coração está cheio de Cristo. E quando alguém chega com dor, eu oro pela pessoa e a pessoa é curada e tal, e tal, tal. Comecei a pregar o evangelho. Eu perguntei, alguém aqui tem dor no corpo? Ninguém levantou a mão. Mais uma vez, você faz a repetição e tal, tem dor no... Ninguém falou nada e tal. Aí peguei o Alessandro, falei, deixa eu orar por vocês então. Aí o corte de cabelo já foi. Deixa eu orar por vocês. Aí, naquela que eu tava orando, foi quando eu falei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Não interessa se você é italiano, português, se você crê, você será salvo. E tal. E às vezes, Otávio, a gente precisa de um clique, sabe? De uma ação. E essa ação vai desencadear outras, né? Eu vi que o diabo ele fez de tudo para que a gente não fosse para esse evento, sabe? Ao ponto de pensar que eu estava louco, que eu tinha pensado coisa errada, que eu não tinha dinheiro, que não ia dar para ir. Mas se Deus falou, ele vai patrocinar aquilo que ele disse, entende? E a partir daquele momento, vários barbeiros, depois que eu desci do palco, vieram falar comigo a respeito do que tinham ouvido, não só do corte de cabelo, mas do que tinham ouvido. Um dos cinegrafistas era cristão, o pai dele também era pastor, e depois o pai dele pregou a respeito do que a gente fez ali naquele lugar, na igreja dele. Falou, um jovem subiu no palco e pregou o evangelho assim, para a congregação dele. Ou seja, houve repercussões que a gente não tem ideia. Não tem ideia. Aquilo que você tinha dito, né? Um link, uma conexão, uma palavra, trouxe coisas que a gente não tem ideia, né? E logo depois de um tempo, o pai desse cinegrafista veio a falecer, o pastor. E foi um tempo também que ele teve se aconselhando comigo a respeito do que fazer nessa situação. Ele tinha muitas dúvidas, a gente teve ele também ministrando sobre a vida dele pós isso. E foi quando também nasceu o grupo mais forte ainda de Itália. Com o Andrea Cotone. E lembrando que o Andrea Cotone estava ali traduzindo aquilo que eu falava. Então ali foi mais italianos que chegaram para esse grupo do Zoom, onde a gente abriu para partilhar sobre a palavra de Deus todas as terças-feiras. Glória a Deus. Então foi agora, desculpa lá, a interromper, tu estás aí no flow e tu agora fizeste-me, não estou aqui a patrocinar o Reinhard Bonke, é uma pessoa que eu admiro e eu sei que tu também és admirador dele, mas agora fizeste-me lembrar uma história que eu li, eu tenho a biografia dele, está aí. Eu literalmente devorei aquele livro. E são tantas as histórias, mas há lá uma história que é muito parecida com essa que tu agora me contaste. Na discoteca? Eu não vou contar a história toda, as pessoas que pesquisem essa história, mas essa história é simplesmente maravilhosa e vem ao encontro
daquilo que estavas a falar e que ele fala no livro, que nós temos que criar oportunidades, né? Epá, e para resumir aqui um bocadinho essa história, ele, acho que era na África do Sul na altura, que ele estava lá, então houve um pastor amigo dele que o convidou a ministrar na igreja, que era uma igreja da aldeia, pronto, de cidade, pequena cidade. E ele chega à conclusão que a igreja estava vazia. Aonde isso? Foi África do Sul. África do Sul? Acho que foi na África do Sul. Ele já era o Reinhard Bonnke conhecido? Não, assim, não era muito conhecido ainda. Pronto. Lá era minimamente conhecido, mas não era pronto, a pessoa conhecida que a gente sabe hoje, né? Então, ele perguntou ao pastor, então, onde é que estão as pessoas aqui? As pessoas estão na disco. Estamos a falar de anos 70, 70 e tal, a malta, pronto, ABBA, Bee Gees, aquela onda, né? Disco. Sexta-feira à noite, onde é que o pessoal dá? Disco. E ele diz, então leva-me lá a essa disco, né? Sabes a história. Então ele chega lá, o pessoal todo a dançar e tal, aquela cena, e nisto entra o Reinhard Bonnke e esse pastor, e ele, lá está o mesmo percurso que muitas vezes nós damos de frente com ele, que é, epá, isto é de Deus, não é? Yeah. Se me vem entrar na disco, pastor, eles vêm entrar um homem a esta hora na disco. Eles entraram e ele disse que queria falar com o dono da disco. Porque Deus tinha dito a ele, aquilo que tu falaste sobre o Espírito Santo, Deus tinha dito a ele que tu vais pregar o Evangelho na disco. Que é isto? Então ele obedeceu, como o Danilo fez, né? E foi à porta, bateu à porta lá do dono, pá, no meio daquele barulho, aquele ambiente que a gente sabe como é que é, fumo e droga, isto e aquilo. Mas ele furou aquela multidão e foi bater à porta. E insistiu e disse, pá, mas desculpe lá, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? E ele disse, eu só quero 5 minutos. Você dá-me 5 minutos. Pá, ele insistiu, pronto, uma história muito longa. E ele disse, ok, para a semana venha cá, talvez eu consiga 5 minutos. E pronto, tu sabes o final da história. As pessoas que estão a ver e a ouvir, pesquisem. E ele na sexta-feira seguinte foi lá, à discoteca. O homem já nem se lembrava dele, mano. O dono da disco, espera aí, no meio daquela confusão, mas o homem foi lá bater à porta. Você lembra-se dos 5 minutos que você me prometeu? Então eu venho cá, eu quero pregar aqui, Jesus. É pá, uma grande confusão. Pronto, resumindo, ele disse, ok, estava um DJ, ou o que era, eu dou-lhe o micro para a mão, 5 minutos. Não mais. Eu só quero 5 minutos. E naqueles 5 minutos, man, ele fez, não igual, mas à maneira dele, ele prega o Evangelho. Yeah. Ele diz que ao fim do 4º minuto, ele ouvia o soluço das pessoas, man. No meio daquela agitação, no meio daquela fumarada, daquela droga toda, os corações começaram a ficar apertados. Não é? Porque não dá para ficar indiferente. Mas pronto, o moral da história. Ele voltou àquela igreja passado um ano. Ou um ano ou 2. E ele fez questão de falar com o pastor. E foi lá e viu a igreja cheia. E ele perguntou, de onde é que estas pessoas vêm? Da disco. E vem um, olá, você lembra-se de mim? Era o DJ. Man, era o DJ. Você lembra-se naquele dia que você pegou no microfone? Eu era o DJ. E hoje eu estou aqui. Epá, e eu não quero, volto a dizer, não quero monopolizar o teu tempo, mas isto é importante dizer para as pessoas que estão a ver e a ouvir, que às vezes nós que falamos a pessoas numa barbearia, ou vamos a Fátima e falamos a uma pessoa que é católica, achamos que, ou melhor, a gente não sabe as consequências. Verdade. Que uma pequena faísca, como tu disseste, um pequeno faísca vai dar lugar a uma série de acontecimentos que a gente, não somos nós que o fazemos. Então, eu acredito e estou a reforçar isto, eu acredito e sei e vejo as repercussões que tu tiveste, né? E continua a ter, né? Porque não para.
tu falas com o André, mas o André já falou com outras pessoas, É. o André já orou por outras pessoas. Exatamente. É como se tu tivesses estado lá, é como se fosses tu, Exato. não é? Então, epá, o que é que tu dizes, ou melhor, para aqueles que estão a ouvir e que têm no seu coração, como tu tens, como eu tenho, aquele desejo de levar Jesus às pessoas, mas que eles se achem pouco capazes, ou que não têm um título, hoje não são pastores, ou se calhar até não estão ligados a nenhuma congregação, mas eles sabem que têm essa chama no coração e que eles sabem que têm que ganhar mais pessoas para Jesus. O que é que tu dirias a esses jovens, a essa geração que precisa deste fogo, mano? Então, Otávio, eu acredito que para essas pessoas que têm essa dúvida, né? No sentido de como eu vou falar de Jesus? O que será que vão pensar de mim quando eu falar de Jesus, né? Já teve muito isso na minha cabeça também, no início, né? No gênero, será que eles vão aceitar? Será que eles vão me rejeitar? Né? Acredito que a gente deve se focar em outra coisa primeiro. É em conhecer a Jesus. Em estar com ele. Já parou para sentar e conversar com um músico? Que ele tá horas e horas e horas treinando uma música, tocando ali, tá um instrumento. Geralmente o que ele vai falar para você é sobre o que ele está fazendo. Porque isso é o que tem ocupado mais o coração dele nos últimos dias. E ele fala com uma naturalidade porque ele não. Às vezes você nem quer saber de música, você não sabe nada de música, mas ele vai falar isso com você. Porque é o que está no coração dele. Ele não está preocupado se você vai rejeitar ou não, mas ele vai falar isso. Acredito que muitas vezes as pessoas querem falar de Cristo sem ter Cristo no coração. Sem ter um relacionamento com ele, né? E a partir do momento que a gente tem Cristo no coração, né? Foi impactado com você de tal forma que não tem como você não pregar. Eu lembro quando eu vim para Portugal, eu fiquei 3 anos sem igreja. Foi uma época assim bem obscura assim da minha vida, né? Esses 3 anos. E de 2008 a 2011. E em 2011 foi quando eu me voltei para Cristo novamente, digamos assim, né? Como se fosse o filho pródigo, sabe? Que saiu da casa do pai, gastou tudo que tinha, etc. Então foi uma fase bem obscura assim da minha vida como cristão, né? E foi quando eu ajoelhei chorando na sala da minha casa e falei: Deus, entra na minha vida, me ajuda. E eu tive uma ação correspondente. Então, a partir desse momento, o Danilo foi transformado. O Danilo que as pessoas conheciam do meu círculo de amizades, que era discoteca, que eram bares, que eram, né? O Danilo que tinha uma linguagem agressiva, uma pessoa bem assim, explosiva no que fazia. Eras um trovão, por assim Era dizer. um trovão. Exato. E aí o que eu fiz? Eu não tinha muito conhecimento, mas com aquilo que eu tinha, eu comecei a fazer algo, porque foi me mudado alguma coisa aqui dentro, sabe? Deus me mudou, o Espírito Santo me preencheu de tal forma que eu tinha que fazer alguma coisa para as pessoas ali. Então eu comecei na discoteca, nos bares que eu ia, mas eu pregava o evangelho ali, de verdade. De verdade, não tava ali, sabe assim, vou pra discoteca pregar evangelho, sabe? Vejo umas gatinhas, não sei o que, não. Tava ali realmente pra pregar o evangelho. Então o que eu fazia? Tinha um grupo que tava lá fumando maconha, e eles gostavam de hip hop, assim, rap, né? Rap, fazer rimas e tal. O que eu fazia? Eu treinava em casa algumas rimas em relação a Jesus Cristo, né? Então eu chegava lá, deixa eu mandar rima aí. Os caras tudo fumando maconha e tal. E eu começava a mandar rima lá falando sobre a salvação, aquilo que Jesus fez por nós e tal. Aí chegou o ponto que o pessoal falava assim, cara, deixa o Danilo falar que ele é que sabe, ele é que sabe. Eu todo mundo, fazendo assim e tal. E eu tentava descobrir alguma forma pra expor, né? Às vezes eu cheguei com Bíblia debaixo do braço pro bar. Yeah. Entendeu? Pra falar de Jesus pro pessoal ali. Orava pelos meus amigos ali no meio da noite, os caras em prantos ali, sabe, que foram tocados por Deus. E eu não tinha o conhecimento que eu tinha da palavra que eu tenho hoje, mas eu fazia porque meu coração estava cheio.
Yeah. Entende? Então eu acredito que para aqueles que estão ouvindo esse podcast, não se preocupe em como você vai fazer, mas se preocupe em ser cristão, em estar com o Pai. A partir do momento que você entra nesse fluxo de rotina diária com a palavra, você vai estar enchendo o seu coração e a sua boca vai falar do que o seu coração está cheio. Yeah. Então não é o que você faz, mas é o que você coloca no seu coração. E automaticamente as coisas vão fluir. Né? Há uma passagem, não é, Otávio, que fala não andeis preocupados, né? Com que a vez de... Não, Comer. não é essa. Fala assim, perante o rei, não, as palavras vão ser dadas a você. Não é um versículo assim, sabe? Que o Espírito Santo vai te guiar. Não vos preocupeis com o que haveis de dizer, porque no mesmo momento o Espírito Santo Isso. colocará as palavras na Exato. tua boca. Yeah. Já aconteceu momentos na minha vida, Otávio, em que, por exemplo, num culto, ou na rua até, o Senhor me toca muito no coração, vai falar com aquela pessoa. Vai lá com aquela pessoa. Eu quero tocar aquela pessoa de alguma forma. Eu não recebi palavra nenhuma sobre a vida da pessoa. Não sei o que eu vou falar. Não sei. Só veio no meu coração aquela pessoa muito forte. Meu coração começa a bater mais rápido. E eu sei, já aprendi que é o Espírito Santo falando que alguma coisa tem com aquela pessoa. E quando eu entendi isso, que é o Espírito Santo, cara, é um passo de fé. Às vezes você não precisa falar nada, só vai lá, abraça a pessoa, entendeu? E depois as palavras vão chegar, ou às vezes a pessoa precisa só de um abraço. Já aconteceu, entende? De pessoas só precisarem de um abraço, cara. Yeah. Entende? Então a gente, às vezes, o que nos trava, às vezes, é medo da rejeição. Yeah. Né? Só que aí você vem e fala assim, prefiro ser rejeitado pelos homens do que por Deus. Tal e qual. Né, cara? Se Deus falou, ele vai. Yeah, com você. agora que falas nisso, muitas vezes esse receio, entre aspas, de não corresponder. Yeah. Também, no meu caso, não é? Algumas vezes, por exemplo, acontece no momento em que tu ou vais impor as tuas mãos sobre um enfermo ou tu vais repreender um demónio, então há sempre aquele pensamento que é, e se não funcionar? E se ele não realmente estão pessoas a olhar e se eu digo para o demónio sair e ele na volta ele não sai? E epá, uma das formas, eu até li isso num livro, não sei qual agora, mas uma das formas que me liberta nessa área é eu achar, e eu tenho essa certeza, que a responsabilidade de curar não é minha. Não é? A responsabilidade não é minha. Eu não sou eu, as mãos são minhas, mas não sou eu que vou poder, digamos assim, a responsabilidade. Eu não posso assumir essa responsabilidade, porque se eu lá está, se eu assumir a responsabilidade, eu vou ficar com um peso desnecessário. Eu vou ficar talvez até intimidado, não é? Se não funcionar e tal. E tu agora estavas também a falar aí na questão das notícias. Eu agora lembrei-me aqui também de um episódio. Epá, há uns tempos o meu filho e a Cláudia, a esposa, epá, deram uma notícia. Lá está, tu não consegues a notícia, as boas notícias do Evangelho. Eles deram uma notícia, mas era uma notícia que não podia ser muito divulgada. A questão da gravidez, né? Da Cláudia. Mas eu andei ali uma série acho que foi uns 2 meses que eles disseram, ok, nós já temos esta confirmação, mas não se pode divulgar, fica só aqui. Mas ali naquele tempo a minha vontade era ligar para ti, era falar com a família, ou seja, é uma notícia tão boa, é uma alegria, é uma cena tão impactante que tu queres dizer aos outros. E eu pensei, isto devia ser o mesmo com o Evangelho, porque a notícia é tão boa, é algo tão impactante que eu tenho é o que tu estás a dizer, man. Tu vais para a discoteca e tu levas a Bíblia, mas não é porque lá está, é porque tu sabes que é tão forte a notícia, é tão forte o impacto que teve em tu, estás tão apaixonado, não é? Que tu tens que falar, meu. Tu tens, a tua boca abre-se para falar daquilo que tu amas, man. Não é? Não achas que é assim? Sim, sim. Não é? Então, para mim, eu acho que é assim. Não sei se concordas com isto. Uma pessoa que nasce realmente de novo, uma pessoa que realmente conheceu Jesus, ela tem que falar de Jesus aos outros.
Não achas que deve ser assim? Sim. Aquilo que os discípulos pediram para Cristo, né? Yeah. Os discípulos viram Jesus curando os enfermos, expulsando demônios, pá. Aí os discípulos perguntaram para Jesus, ensina-nos a orar. Yeah. Não foi? Yeah. E depois, uma outra vez, os discípulos falaram, Senhor, nos dê o quê? Ousadia. Yeah. Eles sabiam que eles tinham, mas eles precisavam de ousadia. Yeah. Naqueles tempos, que você podia ser apedrejado por pregar aquilo Morto, que Jesus... né? Morto, né? Então, cara, se você tá sentindo vergonha ou medo... Primeiro que o medo é um espírito. A Bíblia fala, né? Não vos dê espírito de medo, mas de ousadia e intrepidez, né? Para pregar as boas novas, o evangelho e tal. Então, se o medo tá batendo, cara, manda esse espírito embora e pede ousadia. Pede ousadia e faz acontecer, entende? E depois disso vai, de certa forma, sempre seu coração vai bater mais forte quando for fazer isso. Sempre vai bater mais forte. Houve uma vez lá nos Estados Unidos que eu fui convidado para ir lá em Boston, conhecer uma barbearia. Na verdade, era um lugar onde a parte de cima eles faziam sapatos, blazers, tudo à medida, uma coisa bem assim, alto nível. E embaixo na cave eles tinham uma barbearia também de alto nível ali. E me levaram para esse lugar. E quando eu lá cheguei, tinha um barbeiro apenas e foi apresentado a ele, começamos a conversar e tal. E eu perguntei para ele, você acredita em... Você sente você tem alguma dor no seu pé, alguma coisa assim? Perguntei assim para ele, me veio no coração, né? Você tinha alguma dor no joelho, no pé e tal? Aí ele falou assim, sim, eu tenho uma dor no meu pé. Esse pé aqui eu sinto muita dor e tal. Não sei o que, ele me explicou. Aí eu falei, posso orar por você? Aí ele falou assim, eu falei, em nome de Jesus? Ele falou assim, olha, eu sou muçulmano. Aí eu falei, tudo bem, mas você acredita em Jesus Cristo como sendo o Senhor? Eu falei assim, eu sou muçulmano, né? Eu não acredito que Jesus Cristo É Deus. é Deus, né? Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, então. Eu vou orar por você. Posso orar por você? Ele falou assim, sim, minha religião ensina a aceitar a oração e tal, não sei o que. Pode orar. Mas eu falei assim, se você for curado, você aceita Jesus Cristo como o Senhor da sua vida? Aí ele falou assim, pode orar, ele falou, né? Aí eu falei, isso depois é entre ele e Deus, né? Mas eu fiz esse impacto, assim, foi o que eu senti no meu coração. Eu falei, tudo ou nada, né? Aí pronto, aí fui, baixei, coloquei a mão no pé dele e falei assim, em nome de Jesus, eu ordeno agora que você seja curado. Meu, foi isso, mais nada. Falei, agora mexe o seu pé. Ele começou a mexer o pé assim, ele falou assim, ele falou, né? Falou assim, cara, ele começa a rir, fala pro outro barbeiro e falou assim, bate o pé assim, falou assim, cara, não tô sentindo mais nada. Tô sentindo, agora só o outro pé que tá doendo. Ele falou. Aí oramos pelo outro pé. E depois eu não fiz o apelo. Não fiz apelo. Falei assim, quer aceitar? Não fiz o apelo. Porque antes já tinha falado com ele, né? Então isso foi uma semente, mas eu falei assim, olha, foi Jesus que curou o seu pé, porque ele tá vivo e ele te ama. E ele tá de braços abertos, porque ele quer desenvolver um relacionamento com você e ele quer ser o seu Senhor, além de ser o seu Salvador. Ele deu um abraço naquele homem ali e tal, e ele ficou impactado, cara. Então, sabe, há casos e casos. Uma vez estava andando no metro, né, no comboio, e aí, do nada, tava andando com a Grazi, por acaso estava, acho que até falando sobre você, sobre o evangelismo e tal, que você tem desenvolvido lá também, com as outras pessoas lá na igreja. Aí conversando e tal, não sei o que, me veio, que acho que eu não podia estar com vocês naquela época, eu tava conversando com ela, aí veio um rapaz de canadianas, de muletas assim. Aí quando eu olhei, foi automático, nem pensei. Parei ele, falei assim, ô meu jovem, tudo bem? Meu nome é Danilo, qual é o seu nome? É Israel. Falei, Israel, tudo bem? O que aconteceu com sua perna? Aí ele, cara, me explicou lá, não lembro o que tinha acontecido. Posso orar por você? Você acredita em Jesus? Pô, acredito, posso orar por você? Aí ele no meio daquele povo todo, pumba, metia a mão, curado, levou a canadiana assim na mão e foi andando, cara. Foi andando. Então, sabe, são ocasiões que foram criadas. Não teve um momento perfeito, sabe? Houve momentos também que eu orei e nada aconteceu. Entende? Houve momentos que eu fui orar pela pessoa e a pessoa continuou com a dor, né?
Cara, Jesus Cristo continua sendo o Senhor. Senhor. Deus continua sendo Deus. Pá, agora veio novamente veio aqui à minha mente um novo. O nosso pastor Augusto, ele tem uma frase muito célebre que é: quando parece que não está a funcionar, já está a funcionar. Verdade. Pá, eu lembrei-me agora aqui de um episódio também. Porquê? Porque às vezes nós achamos que aquilo que nós fazemos no evangelismo ou noutra área não tem impacto, porque não vês o resultado agora, ou porque a pessoa lá está, não fizeste o apelo, achamos pronto, que se perdeu ou que não tem impacto. E eu lembro-me, nós agora foi a segunda vez que fomos a Fátima. Pá, nós vamos a Fátima, não vamos provocar as pessoas, não é? Nem vamos angariar pessoas. As pessoas que estão em Fátima não vêm para Lisboa, não é? Poderão vir, mas não é esse o propósito. E nós vamos lá e distribuímos literatura e abordamos as pessoas. Pronto. Eu lembro-me que nós na altura distribuímos lá 500 e tal livros personalizados na mão das pessoas, não é? As pessoas aceitam porque ninguém dá literatura a ninguém. Um livro, um folheto, vá lá. Agora um livro, as pessoas, mas isto não se paga nada, de certeza. Outros que vinham, eu também quero, não há para mim, tipo assim. E lá está, nós deixámos lá a semente, mas nós não sabemos, ou seja, nós perdemos o rastro da semente. A semente, imagina, vais plantar uma semente a Boston, mas tu não tens mais ligação com aquilo. Então, passado uns meses, né, porque isto também pode edificar alguém que esteja a ver e a ouvir, passado uns meses, há uma freira do norte de Portugal que manda um e-mail ao pastor Augusto, que o livro é dele, não é? Pela fé, ao reverendo Augusto Souza, a dizer que o seu livro chegou às mãos de um padre do norte, que a gente não sabe quem é, e que o padre estava numa situação terminal de câncer. E o padre disse, para dar o recado ao reverendo Augusto, que ao ler aquele livro que lhe chegou às mãos, ele encontrou o verdadeiro Cristo. Qual era o livro? Pela fé. Uhum. Ou seja, um padre andou anos e anos na fé católica, mas ele diz que aquele livro lhe deu a possibilidade de conhecer Cristo verdadeiro. E que ele tinha aceitado a Cristo, ao fim destes anos todos, aceitou Cristo como o seu Salvador e Senhor, e que se ele morresse, queria que eles metessem o livro no caixão dele, em cima do corpo dele. Ou seja, isto para dizer o quê? Não é o facto de ser o livro ou ser, seja quem for. É a mensagem. É que nós não sabemos as consequências. Um livro, uma oração no pé de um muçulmano que não confessou ali, já não sabe. Verdade. Já não sabe, mano. O que é que pode vir a acontecer? E lá está, um dia a gente vai saber. Verdade. Né? Tu vais saber e todos nós vamos saber isso. Então, eu acho que... Diz-me. Só contar uma coisa aqui. Olha que interessante isso. Há uns anos atrás eu fui para a Holanda aprender um pouco mais sobre cortes de cabelo clássicos lá na Scorum, que é uma barbearia holandesa. E chegando lá, fui com outros 3 ou 4 barbeiros aqui de Portugal, lá do sul, no Algarve, né? Nós fomos todos juntos, não sei o quê. E sabe que lá em Holanda você pode usar droga, né? Tipo, erva Yeah. nos shops que Cannabis, tem lá, cannabis, etc, né? E esse pessoal ali, eles faziam uso disso e tal, e eu era o único que não fazia, né? Eras o careta. Era careta, vai ouvindo. Aí, cara, chegamos lá, Otávio. Eram uns 4 dias que a gente ia estar ali e tal, de curso, não sei o que, pá. E chegamos lá, cara, eu já comecei a pregar pro cara do Uber, e eles ouvindo, né, tudo, né, pregando pro cara do Uber, o cara era muçulmano também e tal. E assim que eu tinha oportunidade, eu jogava semente, tal. Tinha um cara lá cracudo na rua, todo drogado assim e tal, fui lá, preguei pro cara, falei com ele e tal. Tipo assim, tô aqui pra fazer alguma coisa, sabe, assim, pra... E eles vendem tudo isso, né.
Cara, aí chegou um momento, a gente dormiu todos no mesmo No espaço. no mesmo espaço ali, né? E eu era a pessoa assim mais zoeira, digamos assim, né? Aquela mais brincalhona e tal. Tinha uma arminha lá de água, lá o que que era, não lembro o que que foi. Acordei todo mundo com aquela arminha de água assim e tal. Pede pra sair, não sei o que, zoando todo mundo. E aí teve um momento lá que ele falou assim: pô, cara, você não precisa fumar pra ser louco, mano. Você tá louco, você não precisa fumar. Aí era só isso. E chegou uma hora que a água, quando eu abri a água da torneira pra lavar um prato lá, o que que era, tava quente. E eu queimei minha mão. Quando eu queimei a minha mão, eu fiz assim. Nossa. Do meu lado tava uns rapazes. Ele olhou e gritou assim na sala: cara, o Danilo. Agora eu tô vendo mesmo que o Danilo é crente mesmo, cara. Porque ele queimou a mão e não falou um palavrão. Quando ele falou aquilo, eu fiquei assim, falei, poxa, uma coisa tão. Pra nós é tão assim, simples. tão simples, né? Impactou ele. Aí teve um dia lá que eu falei assim, ó, vamos orar aqui. Peguei na mão de todo mundo, assim, fizemos a roda lá, vamos agradecer pelo dia. Aí comecei a orar. E aí um deles, tipo, começou a rir. Beleza, oramos e tal, agradecemos. Beleza, cara, hoje o dia vai ser top. Aí voltamos, resumindo, né? Voltamos, passou um tempo, 1 ano ou 2, uma coisa assim, depois desse evento. Não nos falamos mais. Recebi uma mensagem no Instagram de um dos barbeiros que foi nessa viagem. Ele falou assim: Danilo, tô te mandando essa mensagem pra te pedir perdão. Aí eu assim, perdão por quê? Assim, cara, lembra uma vez que a gente tava lá na Holanda, que você pegou pra todo mundo pra orar ali e tal, e eu comecei a rir? Então eu tô te ligando pra te pedir perdão por isso. Porque eu agora encontrei uma menina, tô namorando uma menina, e ela é cristã. E eu aceitei a Jesus, cara. Glória a Deus. Glória a Deus. Mano, eu aceitei Jesus, cara. Vale a pena, mano. E aí você olha tudo isso, mano, tipo assim, a pessoa rindo, sabe? Dali, mas uma coisa que eu achei muito forte foi ele lembrar disso. O Espírito Santo faz ele lembrar Tal e qual. que ele riu enquanto nós estávamos orando. E foi uma risada de escarnecimento, sabe? E o Espírito Santo lembrou isso e ele pediu perdão por isso, cara. Eu esqueci, nem lembrava. Mas ele me fez lembrar porque ele contou. Eu ri quando você estava orando, cara. E ele aceitou a Jesus. E agora eu entendo muita coisa daquilo que você fez, daquilo que eu presenciei ali na Holanda. Então, cara, não interessa se vão escarnecer de você, não interessa se vão falar mal, se vão falar bem, não interessa. Interessa é obediência àquilo que nós temos que fazer, que é entregar a mensagem. Todos nós temos um chamado que é reconciliar o homem com Deus. E se nós temos esse chamado, é porque nós já estamos preparados para isso. Deus nunca vai chamar a gente para fazer uma coisa que ele não nos preparou antes. Não é?